trabalho junto com a Lana e vou comentar um pouco sobre o nosso trabalho e depois vou fazendo uma fala disparadora para esse grupo temático que tem esse tema, atividades ao ar livre e contato com a natureza. Tá bom? Vamos lá. Então, eu trabalho nessa organização chamada Lana. Nós somos uma organização de impacto socioambiental que trabalha já há 30 anos promovendo direitos e desenvolvimento integral das crianças e tem como missão honrar a infância. Então, a gente tem diversas ações, diversas linhas de atuação e uma delas diz respeito à relação entre as crianças e a natureza. E a gente, então, trabalha em duas grandes frentes. O direito de toda criança viver em um ambiente saudável e, ao mesmo tempo, uma outra linha que é o fortalecimento do vínculo entre as crianças e a natureza. Então, a gente sonha com cidades mais verdes, espaços escolares mais verdes, desafiadores e conectados com seus territórios, a natureza vista como elemento essencial para a saúde e bem viver, e também justiça climática e socioambiental para todas as infâncias. A gente trabalha nesses eixos, então, educação, cidades, clima, saúde e conservação da natureza. Uma coisa que vem, digamos, guiando a nossa atuação é esse relatório que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou em 2021, que é um chamado para a gente fazer as pazes com a natureza. O primeiro relatório síntese que olha para todas as crises socioambientais que a gente enfrenta como humanidade. E esse relatório, ele estabelece 3 grandes crises. A mais evidente, né, é a crise das mudanças climáticas, mas a gente também tem 2 grandes crises em andamento, que é a crise da perda da biodiversidade e a crise da poluição. Tudo isso causa muito sofrimento humano e oportunidades perdidas. E, paralelo a isso, a gente também, lá na Lana, olha uma outra lente, que é a lente que, na verdade, os povos originários já não cansam de nos dizer, que é a lente da desconexão, né, do ser humano com a natureza. A gente evoluiu em contato com a natureza, mas de forma bastante recente em termos evolucionários, a gente vem cada vez mais se afastando disso, né? Então, isso eu acredito nisso também, os povos originários acreditam que essa é a grande raiz para todas essas crises que a gente vem enfrentando, né? E as crianças, elas enfrentam isso de forma mais aguda, né? Porque as crianças, elas são seres de natureza, assim como nós também, mas elas não esqueceram disso, né? Então, elas sentem esse afastamento de forma mais aguda. E nós acreditamos, né? A gente vem conversando muito com o Gi, com a Bia, a gente vem aprofundando isso de forma a perceber que esses sinais, esses indícios que as crianças nos mostram de adoecimento, de infelicidade, elas, claro, são multidimensionais, mas faz parte esse grande confinamento, esse grande afastamento que as crianças são submetidas hoje em dia em relação à natureza, aos espaços abertos, ao convívio com outras crianças do lado de fora. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então, isso tem algumas causas, né? Primeiro, a violência, esse modo de vida urbano que a gente vem experimentando aqui, né? Então, assim, a questão de décadas atrás, a gente tinha um convívio com os espaços públicos e as crianças tinham acesso de forma autônoma, de forma independente a esses espaços, a rua, as praças, os parques, os terrenos baldios, os terreiros, de forma muito mais orgânica, né? E a gente vem perdendo isso, né? Então, assim, esse movimento enfraquece essas possibilidades que as crianças têm de experimentar a vida do lado de fora, né? A mobilidade urbana é outro aspecto. Eu gosto muito de mostrar essa figura porque eu acho que, para mim, a minha experiência pessoal, essa autonomia no território do bairro, na cidade onde eu morava, foi fundamental e hoje em dia isso não existe mais, né? Então, esse grande polígono mostra, isso aqui é fora do Brasil, mas é perfeitamente aplicável a qualquer cidade brasileira também. Esse polígono aqui é o que uma criança tinha autorização para andar
de forma autônoma e independente para ir para a escola, ou para visitar a casa de um parente, ou para fazer alguma coisa que a família precisasse, em 1919, né? Lá o Círculo Azul é em 1950, lá em cima é em 79, e em 2007 isso foi reduzido a 300 metros. Então, assim, hoje em dia, uma criança de 9, 10, 11 anos não tem essa possibilidade, né? Ela não consegue se mover sozinha no território, e isso tem impactos para o seu desenvolvimento integral, para a sua percepção de pertencimento a esse lugar. Ao mesmo tempo, a gente vê um encolhimento da oferta de áreas públicas verdes e qualificadas, né? Então, assim, o que a gente tem, quando tem, é mais ou menos isso, né? Então, uma quadra completamente insegura, depredada, suja. Então, a gente vê uma redução na oferta de equipamentos públicos de qualidade para as crianças e para as famílias, né? E o que tem sobrado para as crianças é um ambiente digital, né? Então, esse movimento de encolhimento, de ocupação dos espaços públicos, de movimentação e de contato com as áreas externas, ao ar livre, vem sendo substituída porque as crianças precisam encontrar em algum lugar isso, né? Precisam encontrar conexão, precisam encontrar formas de se relacionar, e é isso que elas têm encontrado no ambiente digital, né? A provocação desse grupo de trabalho é pensar a relação disso com a saúde mental, né? Então, eu trouxe um dado aqui a respeito, eu não preciso falar isso, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Eu não sou especialista em saúde mental, são vocês que são, mas esse mapa de evidências da Unicef de 2022 traz dados, né, muito significativos, né? 1 em cada 7 crianças no mundo sofre de adoecimento mental, a maioria das questões de saúde mental tem origem no começo da vida, e 50% inicia-se antes dos 14 anos, né? Apesar do sofrimento que representam para as crianças desde muito cedo, esses problemas eles são pouco reconhecidos, pouco enfrentados, e a maioria das ações são reativas, né? Então, a provocação que a gente faz também aqui é como é que a gente pode usar ao favorecimento das crianças em relação aos espaços abertos, ao contato com os espaços abertos, como promoção e prevenção de saúde mental. Eu queria também trazer um outro dado, talvez vocês não estejam olhando tanto, que é a relação que as crianças percebem que a questão da saúde mental em relação às crises socioambientais, né? Então, as crianças têm percebido isso de forma muito, cada vez mais significativa e cada vez mais aguda, né? A preocupação de que a gente está vivendo uma situação crítica no nosso planeta, né? E que isso é grave. Então, essa foi uma consulta feita pelo Comitê de Direitos das Crianças e Adolescentes da ONU a respeito da crise climática, né? Então, os dados mostram que crianças de 103 países compartilharam suas visões sobre os direitos ao meio ambiente e as mudanças climáticas. 50% dessas crianças se dizem preocupadas com a saúde do planeta. Nas questões abertas, elas compartilharam os sentimentos relacionados à ansiedade, a medo, tristeza, decepção frente às crises ambientais e a falta de ação dos atores responsáveis. Então, essa é uma coisa que a gente precisa olhar cada vez mais. Claro que a gente no Brasil enfrenta outros problemas tão graves como a violência, etc. Mas esse é um tema que está cada vez mais se tornando relevante para as crianças, né? E esse foi um outro trabalho que a gente fez lá na ANA, uma escuta um pouco mais aprofundada, e em suas produções, ao mesmo tempo, a natureza aparece como fonte de beleza, como fonte de vida, mas ao mesmo tempo elas demonstram esses receios já de forma bastante perceptível. Por outro lado, a gente tem várias diretrizes, várias orientações, né, desses organismos nos chamando para a atenção sobre dessa relação entre esses espaços verdes e azuis e a saúde mental. A Unicef também nos chama a atenção sobre a importância do contato das crianças com a natureza no ambiente urbano, de forma bastante clara. Então, tudo isso para mostrar que já tem muita evidência sobre essas relações, né? E as crianças sabem disso perfeitamente, né? Elas sabem que a natureza é lugar de bons encontros, que é lugar da gente se sentir bem, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre as escolas, né? Porque eu acho que esse é um grande também foco do trabalho do GIC, né? A psicologia escolar. E aí eu vou
alguns achados de uma pesquisa coordenada pela Bia e pela Marilene, com apoio do Instituto Alana, em relação às escolas, à educação e à natureza, né? Então, a Bia pode falar um pouco mais sobre esses achados, mas, a pesquisa mostrou que as escolas baseadas na natureza, elas são territórios que extrapolam o desenvolvimento intelectual e possibilitam vivências corporais, relacionais e emocionais, né? Aqui está a pesquisa, né? Tem um link para o site da USP, né? De livros abertos, e a Bia falou que vai estar exposta também hoje na Feira de Livros aqui. O tema da pesquisa, então, é Educação, Infâncias e Natureza, o que nos ensina a escola e a vida, e há também um grande mergulho no percurso histórico de tudo isso aqui no Brasil e também em outros países. A Bia depois pode falar, né? Outro achado é que então, foi uma pesquisa aqui comparando, né, uma escola que tinha esse tipo de proposta e uma escola que não tinha. E as atividades fora da sala de aula são escritas, então, por estudantes e por professores. Professoras como mais intensas, potentes e humanizadas. São vivências que estabelecem a relação com o outro, com a natureza e com as atividades pedagógicas. Os alunos se conectam melhor com a tarefa, com os professores, com os colegas e com eles mesmos. As atividades que as atividades então ao ar livre prezam pela autonomia do estudante, pela interdisciplinaridade, pela integração de saberes. Esse tipo de proposta também traz atenção às angústias e sofrimentos da comunidade escolar. E por fim, eu também queria trazer um trabalho aí da área da saúde dos pediatras. Essa é uma grande revisão sistemática realizada pela Sociedade de Pediatria dos Estados Unidos, que faz claramente essa relação, né, de benefícios entre a saúde física, mental, saúde integral das crianças e o contato com a natureza, o convívio com a natureza. E um achado muito interessante é que há evidências de que o contato com a natureza e o espaço verde pode beneficiar as populações vulneráveis, atenuando os efeitos tóxicos da pobreza, porque há algo no ambiente que vence a desigualdade econômica e os consequentes indicadores baixos de saúde, trazendo mais equidade. E aí eu queria finalizar minha fala apresentando um pouco caminhos, né, para isso, né? Como é que a gente faz? Vocês vão discutir caminhos dentro da prática da psicologia, mas eu queria contar um pouco dos caminhos que a gente está olhando lá na Alana em relação, a gente estava até conversando com a professora Helena, porque há muito interesse agora das cidades por tornar as escolas, a gente acabou de viver, né, 20 dias de uma onda de calor insana, e existe muita preocupação das escolas em como tornar das cidades, em como tornar as escolas equipamentos mais adaptados e mais resilientes, né? E a gente está estudando caminhos para fazer isso de forma a integrar esses esforços com esforços de tornar as escolas mais saudáveis também para as crianças, né? Então, a gente está olhando para os pátios, como tornar esses pátios mais naturalizados, territórios educativos, como usar os equipamentos do território para também proporcionar esse contato, então, nos parques, nas praças, e finalmente as práticas pedagógicas de forma a realmente favorecer o vínculo protagonismo das crianças, né? Então, inserir o bem-estar e a saúde física e mental do desenvolvimento das crianças e adolescentes como elemento central no desenho e uso dos espaços escolares. Então, a gente está olhando muito para desenho de planta de escola, para infraestrutura escolar e também a relação disso com os territórios educativos, de forma a transformar escolas como essa ou essa em escolas como essa ou essa, né? Então, essas são escolas, todas as escolas, essas duas aqui são escolas da rede privada, mas essas são escolas públicas que têm olhado, que só querem parte completamente cimentada, né? Então, você vê que a gente tirou cimento, colocou terra, elementos naturais, plantamos árvores e as crianças têm um equipamento melhor. Até estava comentando com a Bia sobre isso também, né? De quando o plantio de uma mini floresta aqui no céu do Capão Redondo, agora nessa semana, mostrava uma diferença de 20 graus em um espaço como esse, um espaço sem arborização e uma mini floresta que foi plantada nesse céu, 20 graus de diferença. Então, assim, faz muita diferença para as crianças. É a diferença entre ter recreio dentro de um lugar assim ou ter um recreio do lado de fora, né?
vou ter aula também. Então, contribuir para então, espaços como esse, né, Coletivo de Árvores, contribuir para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, para a adaptação das escolas e para a regeneração das paisagens urbanas, contribuir para que isso tudo é educação climática, né? Educação climática não é só ensinar sobre o clima, né, mas é também viver ao ar livre e o desemparedamento de toda a comunidade escolar. Tem um pequeno filme, não sei se dá tempo ainda, vamos ver, que é a voz das crianças, né? Eu gosto sempre de terminar contando as crianças mesmo, contando o que elas sentem, né? Como é que isso, o que tudo isso significa para elas, tá? Então eu vou colocar esse videozinho aqui, o som eu acho que está aqui no computador. Faz com que alguns lugares da cidade
Eu acho muito interessante como eles fazem a ligação o tempo todo com a liberdade, né? Então, acho que isso diz muito, né? Porque acho que se você sente muita falta de liberdade, né? Então, essa relação que elas fazem o tempo todo com a liberdade, né? Quando elas falam na vida, eu acho bem significativo. Então, acho que é isso, gente. Acho que essa era a provocação e, assim, a provocação também, a contribuição, né? E aí, acho que, infelizmente, eu não vou conseguir ficar, eu tenho outro compromisso familiar, mas desejo uma ótima discussão para vocês. Tomara que chegue mais gente, né? Obrigada.